caso dos Hill é um mistério que ainda intriga muitas pessoas até hoje. Em 19 de setembro de 1961, o casal Beth e Barney Hill estavam viajando tranquilamente pelo estado de New Hampshire, quando de repente tudo mudou. O que eles viram no céu foi algo que mudaria suas vidas para sempre. Eles testemunharam algo que não podiam explicar, algo que os deixou com medo e confusos. Ficou curioso? Gosta de histórias cheias de mistério? Mas, antes de seguirmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdo incrível. Barney Hill nasceu em julho de 1922 na Virgínia, nos Estados Unidos. Já Eunice Elizabeth, mais conhecida como Beth, nasceu em junho de 1919 em New Hampshire. Os dois eram divorciados de seus primeiros casamentos e se conheceram em Kent, Nova Jersey, onde se casaram em maio de 1960. Na época, eles moravam em Portsmouth, na Virgínia, que era uma cidade com uma população habitacional crescente e considerada uma das mais desenvolvidas da época. Barney trabalhava como carteiro durante a noite e Beth era assistente social, trabalhava com o bem-estar de crianças e jovens da cidade. Era uma funcionária pública. Em setembro de 1961, Barney recebeu uma semana de férias e o casal viu a oportunidade perfeita para passarem a lua de mel que não tiveram a oportunidade de passar logo que se casaram. Então eles decidiram partir em viagem romântica até as White Mountains, em New Hampshire mesmo. A ideia da viagem surgiu de última hora, tanto que não perderam tempo em planejar os mínimos detalhes, como, por exemplo, quanto de dinheiro precisariam para passarem essa uma semana na estrada. Logo resolveram partir com os $70 que tinham em mãos. Eles passaram os 2 primeiros dias visitando algumas cidades pelo caminho e admirando a natureza que os cercava. No dia 19 de setembro eles chegaram em Montreal e inicialmente tiveram a ideia de passar a noite por ali mesmo, mas por algumas razões não o fizeram e resolveram retornar para casa já que o trajeto da volta não era tão longo e ao mesmo tempo tranquilo. Com base nas nossas pesquisas, 2 podem ter sido as razões para que não se hospedassem em Montreal. A primeira é que por se tratarem de um casal interracial, o que era alvo de olhares preconceituosos da época, não conseguiram alugar um quarto. E a segunda é que eles resolveram retornar para casa, pois fora anunciado que nas próximas horas um evento meteorológico de grandes proporções passaria pela região. Por volta das 22 horas, o casal pegou a estrada de volta para casa. Em um determinado momento, Beth olhou para as estrelas e notou que uma em particular era visivelmente maior e mais brilhante que as demais e parecia estar se movendo rápido. De início, Beth não mencionou nada para Barney, até que a suposta estrela desapareceu de um lugar e apareceu em outro. Então, ela alertou o esposo de que havia uma estrela que parecia sumir e aparecer novamente em outro lugar. Barney inicialmente disse para Beth que poderia ser alguma aeronave, um avião, mas passaram a reparar num detalhe: conforme avançavam o caminho, a luz parecia estar seguindo eles. Eles tentaram seguir mais rápido na tentativa de despistar o que os seguia, mas eventualmente a luz sempre reaparecia ao longo do caminho e não muito afastado deles, e, nesse momento, a preocupação se instalou, pois o caminho que eles estavam fazendo estava tão vazio quanto a rota que já tinham percorrido. Nenhum carro havia passado perto deles para eles poderem parar e perguntar o que aquela luz poderia ser ou talvez pedir algum tipo de ajuda caso aquilo viesse a fazer algo com eles. Em algum momento, eles resolveram parar no acostamento e tentar entender o que era aquilo que os seguia. Barney era veterano de guerra, tinha uma noção de como aviões se movimentavam, e desconfiado de que aquilo não fosse um avião, sacou de um revólver que carregava consigo por segurança e de um binóculo para que pudesse observar à distância do que se tratava aquilo. Barney então adentrou a mata que circundava a estrada para observar mais de perto o objeto e teve a maior e mais impressionante surpresa de sua vida. Era um objeto enorme e achatado que mais lembrava uma panqueca do que um avião. Barney, assustado por algum momento, achou que aquilo pudesse fazer alguma coisa com ele e Beth, então pensou em atirar na direção do objeto, mas por algum motivo não realizou a ação por mais que tentasse e resolveu retornar correndo ao veículo na tentativa de escapar do local. A 56 quilômetros de onde tudo havia acontecido, já próximos de casa, Barney e Beth sentiram-se sonolentos e um pouco desorientados, como se tivessem sido acordados de um sono perturbado de uma noite nada tranquila.
E o mais intrigante era que ambos não se recordavam do caminho que haviam percorrido até esse ponto em que estavam já próximos de casa. Eles não tinham a menor noção de como haviam chegado àquele ponto do caminho. Ao chegarem em casa, Beth percebeu que seu vestido estava rasgado, os brincos que estava usando não estavam com ela e Barney percebeu que seus sapatos, que eram novos, estavam arranhados. Além disso, estavam se sentindo estranhos e com um comportamento fora do normal. Barney disse que sentia que seu corpo de alguma forma tivesse sido violado. E outro detalhe que corroborava para a estranheza de toda a situação era o fato de não lembrarem de absolutamente nada desde o momento que tentaram partir do local após virem do que se tratava a luz que seguia até o momento que já estavam no carro próximos de casa. Eles não se lembravam de forma alguma do que acontecera nesse intervalo de algumas horas entre esses dois pontos da viagem. Além de sensações de náusea, dores no corpo e cansaço extremo por parte de ambos. No dia seguinte, resolveram entrar em contato com a Força Aérea dos Estados Unidos e relatarem a experiência por que passaram. Segundo consta nos artigos, textos e documentos relacionados a esse caso, Barney e Beth primeiramente relataram por telefone o ocorrido omitindo algumas partes por medo de serem taxados de loucos ou de mentirosos, e por isso não o fizeram com muitos detalhes ou com os detalhes omitidos. E mesmo que o relato tivesse sido feito, digamos, de modo sutil, o interesse das autoridades por informações mais detalhadas foi desperto. E no dia seguinte o casal recebeu um telefonema do Major Paul Henderson da base de Newton que lhes pediu que redigissem um relatório contando a história completa e lhe enviassem. Hoje sabemos que esse relatório foi anexado ao projeto Blue Book, que foi uma série de estudos sistemáticos sobre avistamentos de OVNIs por parte da Força Aérea dos Estados Unidos a partir de 1951. Após alguns dias de envio do relatório sem qualquer contato com a Força Aérea, o casal resolveu escrever uma longa carta endereçada ao Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos e obteve resposta. Diante da situação, o comitê designou um investigador, o Dr. Hayden Walker, para avaliar o caso de perto, o que rendeu mais algumas páginas de relatório também anexadas aos arquivos constantes no projeto Blue Book. Algumas semanas depois, Beth começou a ter sonhos estranhos e angustiantes. Ela dizia sonhar com homenzinhos acinzentados de mais ou menos 1,5 metros de altura, trajes que ela não conseguia identificar, cercando o veículo e tirando ela de dentro do carro. Ela também disse que enquanto era tirada de dentro do veículo por eles, olhou para o lado e observou Barney adormecido e flutuando de alguma maneira inexplicável e que ambos foram levados para o objeto voador. Já dentro do objeto, Beth não viu mais Barney e deduziu que como ele também estivesse numa sala cercada por aqueles homenzinhos. Ela também relatou que questionou um deles sobre o que fariam com ela e Barney, e a criatura disse alguma coisa próximo de vamos apenas examiná-los. Eles a examinaram completamente, coletaram amostras de cabelo, unhas, pele e foram gentis o tempo todo. Inclusive no momento em que introduziram no seu umbigo uma agulha grande que lhe despertou uma dor que logo passou quando um dos seres pôs uma das mãos sobre sua testa. Terminados os exames, Beth lhes perguntou quem eram e um deles respondeu que não eram desse planeta. Inclusive mostraram a ela num painel uma espécie de mapa estelar que mostrava de que região do universo vieram. Beth não tinha conhecimentos sobre astronomia suficientes para identificar que região do universo era. Beth teve o mesmo sonho por muito tempo, inclusive empreendeu uma busca por ajuda médica de psiquiatras sem muito sucesso. Até que um dia, 2 anos após o ocorrido, em 1963, participou como ouvinte de uma palestra na igreja que frequentava com Barney sobre hipnose regressiva que logo lhe despertou interesse e resolveu ir em busca de um especialista que pudesse ajudá-la naquelas circunstâncias. Com sucesso, contaram com a ajuda de Benjamin Simon, um terapeuta hipnólogo de Boston que deu início às sessões de hipnose em 4 de janeiro de 1964. Foram realizadas diversas sessões até 6 de junho de 1964. Simon chegou inclusive a separá-los para que não fossem influenciados um pelo outro. E os relatos de Barney foram bem parecidos com o de sua esposa em muitos detalhes. Ele contou que introduziram uma espécie de sonda em seu ânus e que pareceu terem coletado também amostras de seu sêmen. Ele relatou também que ficou com muito medo e espanto com o tamanho dos olhos enormes e pretos daqueles seres. As sessões de hipnose foram bem-sucedidas até demais. Barney, por exemplo,
conseguia esboçar desenhos retratando seres e Beth chegou a desenhar o suposto mapa que os seres mostraram a ela dentro da nave. O mapa era composto de 2 estrelas maiores conectadas a 3 estrelas menores por linhas contínuas que indicavam rotas de passagem e rotas espontâneas menos navegadas. Mas quanto à aparência dos seres, os relatos de Barney apresentaram algumas diferenças em relação aos relatos de Beth. O que levou o hipnoterapeuta a concluir que Barney estaria sob influência dos relatos sobre os sonhos de Beth. O Dr. Simon também não conseguiu descartar todo o relato do casal e nem dizer com precisão se tratava-se de fantasia ou de realidade. O fato, concluiu o doutor, é que por algum trauma de grandes proporções o casal Hill passou em 1961 e isso não poderia ser negado tão facilmente. Depois das sessões de hipnose, Barney e Beth passaram a acreditar mais ainda no que tinha acontecido com eles. Os sonhos pararam depois de um tempo e eles continuaram a viver a vida normalmente. Trabalhavam, viajavam, conviviam com familiares, pessoas próximas e sempre relatavam a experiência quando eram perguntados. Em 1965, um jornal de Boston publicou uma reportagem de capa falando sobre o caso de abdução do casal Hill. O que deu ao caso maior projeção, despertando a atenção de jornalistas e de investigadores que descobriram que mais pessoas viram o objeto na mesma hora e região próxima de onde Barney e Beth se encontravam naquele dia, e que não foi um caso isolado. Fato ou fantasia, a história do casal Hill é vista até hoje como um dos mais surpreendentes relatos de abdução e contato com seres não humanos. Você gostou desse vídeo? Esperamos que tenha gostado. Fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima!